Olá, boa noite para você, telespectador do Todo Dia News, segunda edição, começando mais um programa nesta quarta-feira, Nesta quarta-feira, dia 28 de setembro, e nós vamos começar aqui o programa falando, dos destaques. Seja muito bem-vindo aqui no Todo Dia News, segunda edição. E os destaques desta quarta-feira, olha só, começando aí falando sobre as eleições, já estão sendo feitas fiscalizações e a gente vai trazer aqui informações do dia também da votação, tá? Veja também um caso envolvendo uma menina aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, um caso policial. E ainda nós vamos trazer aqui vagas de emprego em Santa Bárbara do Oeste. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. O Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência. E falando em multiplataformas, já está aí na tela, aí mostrando para vocês os nossos multicanais para você acompanhar os trabalhos aqui da TV Todo Dia. E o site do portal tododia.com.br, lá você encontra notícias do Brasil, do mundo, informações em geral e também os trabalhos aqui da TV Todo Dia, tá bom? Que é um trabalho integrado entre o portal, as redes sociais e a TV Todo Dia. Agora, se você quer facilidade de ter a notícia na palma da sua mão, tem aí o QR Code. Com o QR Code, você acessa as informações através ou de um link que vai abrir pelo um app, um aplicativo que você tiver no seu celular, ou então a sua própria câmera fotográfica. E assim você vai adquirir o PDF, o jornal. Ao invés de você ler o jornal impresso, você vai ler o mesmo jornal na palma da sua mão, de forma digital online. Não é bom? É isso aí, gratuito, gente. Bom, agora quer mandar mensagem aqui pra gente? Pode mandar o WhatsApp no 992388799. 992388799. Mande o seu recadinho aqui pra gente ler no finalzinho do programa, tá bom? Vamos começar o programa falando sobre a sala de votos, gente. Porque o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, ministro Alexandre de Moraes, apresentou nesta quarta-feira a representantes das entidades fiscalizadoras das eleições a chamada Sala de Totalização, em que servidores da Justiça Federal farão monitoramento da soma dos votos nas eleições 2022. O local, formado por divisórias de vidro montadas dentro do Centro de Divulgação das Eleições, no terceiro andar do TCE, estará aberto a partir das 4h30 da tarde do próximo domingo, a partir que aí as entidades fiscalizadoras das eleições possam então acompanhar o andamento da totalização de votos. A sessão de totalização, como é oficialmente chamada, é composta por diversos computadores e telas nas quais os servidores do TSE monitoram então o sistema de totalização de votos. Um conjunto de programas, gente, que desenvolvidos pela Justiça Eleitoral, especificamente para somar então os boletins de urna, os impressos, E aí o presidente do TSE também reforçou que a contagem é feita pelos sistemas desenvolvidos e lacrados pela Justiça Eleitoral e cujos códigos foram previamente inspecionados pelas entidades fiscalizadoras das eleições 2022, tá? Então, é muito importante. E ainda falando sobre eleições 2022, gente, drones serão utilizados pela Polícia Federal para fiscalizar crimes eleitorais nessas eleições. Os equipamentos possuem câmeras de ponta que podem capturar até mesmo a placa de veículo que esteja fazendo transporte irregular de eleitores, como por exemplo, e como voam em altitude elevada, não devem então sequer ser notados. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. Os equipamentos de alta precisão
televisão são capazes de sobrevoar por todo o Distrito Federal e contam com câmeras de ponta, que são capazes de capturar até mesmo a placa dos veículos que estejam fazendo transporte irregular de eleitores, o que é crime eleitoral. E como eles têm autonomia de voo para altitudes elevadas, não devem nem ser notados. A ideia é que os drones fiscalizem as principais zonas eleitorais do Distrito Federal e, além do transporte irregular de eleitores, eles podem captar situações como compra de votos, distribuição de santinhos e outros crimes eleitorais. As imagens devem ser transmitidas para a Polícia Federal, que deve ter uma equipe dedicada ao monitoramento no dia das eleições. A Justiça Eleitoral, com energia, vai reprimir qualquer ato ilícito no dia do pleito. Então nós passamos à população essa mensagem para que todos tomem cuidado com confusões, se afastem de momentos que não sejam adequados para a realização do pleito eleitoral. Tá aí, então, gente, tá vendo? Tecnologia de ponta, drone sendo utilizado aí para fiscalização. Fique atento, hein? Não cometa nenhum erro. A gente vai falar ainda muito mais sobre esse assunto. Eleições 2022, gente, é o tema a partir dessa semana, reta final. Então, a gente tá aqui, ó, trabalhando muito. Vamos fazer a cobertura completa no domingo para vocês, trazendo as informações aqui na TV Todo Dia. E por isso, trazendo mais uma informação aqui para vocês, né, telespectador do Todo Dia News, segunda edição. Nós vamos falar sobre os prazos, gente, prazos aí previstos pelo TCE até o primeiro turno. Aqui eu vou ler agora algumas regras muito importantes para vocês, tá? O momento de o brasileiro exercer, então, um dos mais importantes atos de cidadania se aproxima. E é por meio do voto, neste domingo, que os cidadãos elegerão, então, parlamentares e mandatários que vão implementar políticas públicas com reflexo para o futuro do país. Nesta reta final, é importante ficar atento a alguns dos prazos previstos no calendário eleitoral Tribunal Superior Eleitoral, o TCE. Desta terça-feira, nenhum eleitor pode ser preso ou detido, ou seja, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, gente, desculpem, por desrespeito a salvo-conduto, tá? Conforme, então, é previsto pelo Código Eleitoral. Nós até demos essa notícia nesta semana. Agora, a partir de amanhã, né, quinta-feira, 3 dias antes do primeiro turno, será o último dia para a realização de comícios, debate no rádio e televisão também e da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. O TCE informa, no entanto, no caso dos comícios de encerramento de campanha agendados para quinta-feira, o evento poderá ser prorrogado por mais 2 horas até as 2 horas da madrugada de sexta-feira. Nesta quinta-feira também termina o prazo para os tribunais regionais eleitorais divulgarem na internet os pontos de transmissão de dados que funcionarão em locais distintos do local de funcionamento, então, da Junta Eleitoral. Salvo conduto agora, eu vou falar para vocês, gente, que também é a partir de amanhã, quinta-feira, que começa o prazo para o juízo eleitoral ou o presidente da mesa expedir salvo-conduto em favor de eleitora ou eleitor que venha a sofrer violência moral ou física em sua liberdade de votar. Na sexta-feira é o último dia para a divulgação paga na imprensa escrita de anúncios de propaganda eleitoral. Será também o último dia para a publicação do edital de convocação de representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e de fiscais e delegadas dos partidos políticos, das federações de partidos e também das coligações para acompanhar, então, a emissão da zerésima, o comprovante, então, de que não há nenhum voto na urna do sistema de gerenciamento da totalização. Fim da propaganda, gente, acontece no sábado. Véspera de eleição, chega ao fim, então, o período da propaganda eleitoral e do primeiro turno. A medida vale tanto para o uso de altos-falantes e carros de som, como também para a distribuição de panfletos, tá bom? Então,
Olha só, gente, quanta coisa que acontece nesses últimos dias, tá? Então fiquem atentos. Por isso que, inclusive, amanhã, né? É hoje ou amanhã? Agora eu estou na dúvida. Eu acho que eu já perguntei isso para o Danilo. É o debate que vai acontecer, inclusive, na Globo, né? Porque é reta final, não pode mais, né, ultrapassar a data aí, e é o debate presidencial. Então, eu acho que é o último debate que acontece nas emissoras de TV, tá? Agora vamos falar sobre caminhadas, gente. Caminhada, carreata, passeata, sabe que os candidatos têm o costume de fazer? No mesmo dia, então, serão definidas as sessões eleitorais que serão submetidas a auditorias da votação eletrônica, tá? Como eu falei, não poderá também acontecer essas caminhadas e carreatas ou passeatas aqui até a quinta-feira, tá bom? Desculpa, gente, é que eu escutei um barulho de sirene, eu acabei me perdendo aqui, que chamou minha atenção. Acabou, acho que, de passar ou polícia ou ambulância aqui. Bom, então, gente, eu vou repetir aqui para vocês. No mesmo dia, no caso, quinta-feira, serão definidas também as sessões eleitorais que serão submetidas a auditorias da votação eletrônica. Bom, chega então o dia 2 de outubro, gente. Chega o dia 2 de outubro. Dia importante, o domingo no qual os brasileiros vão manifestar sua preferência sobre quem vai presidir o país pelos próximos 4 anos, bem como aqueles que governarão estados, eles legislarão então também no Senado e nas câmaras estaduais, distrital e federal. O início da votação, gente, será às 8 horas da manhã do domingo e o término às 5 horas da tarde. Sempre tem aquele atrasadinho que chega lá às 5 minutinhos para 5 horas e tá aquela filinha ainda para entrar na urna, né? Entrar na sala de votação. Não faça isso, gente. Não faça. Eu já vi gente sendo barrada para não votar. Não pode, tá bom? No horário, a não ser que você já esteja para o lado de dentro, mas se você estiver chegando no local, eles não vão deixar entrar, tá? No horário de Brasília, então, é o término 5 horas da tarde. Diferentemente do que ocorreu em eleições passadas, neste pleito, o horário de votação será uniformizado em todo o país, ou seja, as regiões em que há fuso horário vão seguir o horário de Brasília, com um sistema eleitoral eletrônico, confiável e seguro. E o Brasil, então, dará início à apuração assim que as eleições terminarem. E a expectativa é de conhecer, então, o resultado em poucas horas, a depender aí dos números apurados. Um eventual segundo turno para presidente ou governador será no domingo, dia 30 de outubro. Mas eu acho que não vai ter segundo turno. No início eu achava que ia ter, mas agora eu estou mudando um pouquinho a minha opinião. Eu acho que nessas últimas semanas aí a população está refletindo bem e eu acho que não vai ter. Pode ser que eu esteja enganada, mas a gente vai saber no domingo, gente. Então, tá faltando poucos dias aí, pense muito bem, tá? Pense muito bem aonde você vai dedicar o seu voto, tá bom? E agora nós, para fechar esse bloco, né, falando de eleições, estou de verde, patriota brasileira, defendendo o Brasil aqui, né, gente? E o meu Palmeiras é o seguinte, eu vou falar agora sobre os crimes eleitorais. Saiba o que é proibido no dia da eleição, gente, porque o dia das eleições, muita gente quer burlar algumas regras, mas não consegue não, tá? E aí se aproxima para saber o que pode e não pode nessa data, tá? E aí o repórter Brasil Tarde preparou aí uma reportagem especial da TV Brasil entre os crimes eleitorais mais conhecidos que estão à boca de urna e a compra de votos. Também são proibidos o despejo de material de campanha nas ruas, gente. Votar mais de uma vez e tentar impedir alguém de votar. E neste ano tem novidade. Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu um rol de crimes comuns conexos a crimes eleitorais, que assim pode ser julgados pela Justiça Eleitoral como peculato, lavagem ou ocultação de bens e associação criminosa. Vamos conferir então outras proibições na reportagem da TV Brasil.
Começar, boca de urna é o crime eleitoral que a gente mais se lembra. Está prevista no artigo 39 da Lei das Eleições. É fazer propaganda eleitoral ou tentar convencer um eleitor a mudar de voto no dia das eleições. Não pode, a pena é prisão de 6 meses a 1 ano. Outro clássico, esse do Código Eleitoral, artigo 299, a compra de votos, com dinheiro ou outros bens que beneficiem o eleitor. Mesmo que a pessoa não aceite o candidato, pode pegar de 1 a 4 anos de prisão e multa. Outro bastante lembrado é a concentração de eleitores. Está no artigo 302 do Código Eleitoral. Não pode aglomerar eleitores no dia da votação para constranger os demais. Não é permitido dar transporte e alimentação para o eleitor. Quem for pego fazendo isso pode pegar de 4 a 6 anos de prisão e multa pesada. Vale lembrar que nestas eleições, candidato sujão vai ser punido também. Fazer a chamada chuva de santinhos, que nada mais é do que despejar material de campanha na porta dos locais de votação ou nas vias próximas. Rende prisão de 6 meses a 1 ano e multa. Está no artigo 39 da Lei das Eleições. Tem outros crimes previstos no Código Eleitoral: o abandono do serviço por mesários, a desordem, ou seja, tumultuar o processo, tentar impedir alguém de votar, a violação do sigilo de voto, votar mais de uma vez, destruir a urna eletrônica, fraude na identificação do eleitor, ou seja, votar se apresentando como se fosse outra pessoa. As eleições deste ano têm novidades. Uma resolução do TSE estabeleceu um rol de crimes comuns que podem ser conexos aos crimes eleitorais e assim serem julgados pela Justiça Eleitoral. Nessa linha entram peculato, concussão, advocacia administrativa, tráfico de influência, lavagem ou ocultação de bens, associação criminosa e crimes praticados por milícias privadas, além de corrupção ativa e passiva. A Justiça Eleitoral vai poder condenar e executar as sentenças, menos aquelas que determinarem prisões. Essas devem ser executadas pela Vara de Execuções Penais da Justiça Comum do Estado. Tá, né? Então, são várias proibições, são várias regras, fiquem atentos. E falando na questão de distribuição de material, chuva de santinhos, né, o famoso chuva de santinhos, gente, tá chovendo. Previsão é de chuva durante a semana toda. E eu já lembro muito bem que várias outras eleições choveu. E aí vai o pessoal, né, dos partidos, lá na madrugada, achando, né, que está fazendo um bem pra caramba para a população, e vai distribuir lá, joga os santinhos na frente das escolas. Aí chega uma pessoa idosa, que eu já presenciei, fiz reportagem sobre isso, e leva um escorregão, porque, gente, vira manteiga, né, aqueles santinhos molhados na calçada, e aí o estrago já está feito. Então, a população pode escorregar, criança, idoso, qualquer idade. Escorregar, cair, bater a cabeça, fazer... Eu estou sendo radical, gente, mas é isso que acontece. Não faça isso. Não faça isso. E eles vão de madrugada, porque justamente para não pegar na fiscalização. Mas não pode. Então, jogar esses santinhos, esses materiais dos candidatos nas portas das escolas... não dá certo. Isso só prejudica, porque vai molhar, vai desfarelar, não vai ajudar coisa nenhuma. E só vai prejudicar e atrapalhar o cidadão que quer ir lá fazer a sua cidadania e ainda ser prejudicado, correndo o risco de cair. Então, já está dito o meu recado, né? Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, temos muito mais notícias, prestação de serviço aqui, vagas de emprego. Então, não saia daí, eu volto já já. In my dream as an actor, I dreamed I could be in a movie like this. To learn that there was this true story, a female army that legit protected their kingdom, that legit beat men. It's like, why didn't I know this when I was a little girl? They were the ultimate warriors. We fight or we die. 24/7 they trained. That's why they were so good. They outworked everybody. They were stronger, faster, fiercer. These were women who took great pride in being in this military unit. They just represented everything heroically badass. They were fearless. That's what made people revere them.
Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O professor, ele é fonte de inspiração. O professor, ele tem esse papel de transformar as pessoas em seres pensantes. A gente trabalha na construção de um cidadão, né? Eu só sei que eu faço isso há 20 anos. E ver um aluno alcançando sucesso é o maior presente que um professor pode ganhar. Eu amo essa profissão. Eu tenho orgulho de fazer o que eu faço. E que legal, né, assim, que eu ajudei a incentivar eles a acreditarem no sonho. Eu sinto que eu consegui cumprir a minha missão. É muito gostoso ter esse reconhecimento. E eu não tenho palavras para explicar. Eu consegui. Como professor, eu consegui. Professores são inspiradores e mudam o futuro dos estudantes. Por isso, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação continuada de professores no AVAMEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De volta Todo Dia News, segunda edição. Quarta-feira, gente. Quarta-feira, reta final aí das eleições. A gente já falou no primeiro bloco bastante coisa sobre as eleições 2022. Mas agora a gente vai falar, gente, de um ocorrido, de um incidente. Bom, uma ponte desaba sobre o rio Curaçá. É Curaçá, na BR-319, gente. Deixa mortos e feridos. Então, vamos agora acompanhar essa ponte. Olha só, gente, as imagens. Uma ponte, então, sobre o rio Curaçá, localizado aí no quilômetro 25 da BR-319, em Manaus. Desabou, então, na manhã desta quarta-feira, deixando mortos e desaparecidos. A informação
foi confirmada aí pela Polícia Rodoviária Federal e que está, né, no local aí fazendo as apurações. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou no Twitter que o quilômetro 23,11 da rodovia, próximo ao município de Carreiro da Várzea, está interditado devido ao desabamento aí da ponte. Ainda não há informação oficial sobre o número de vítimas e, de acordo aí com o jornal local, a crítica, ao menos 4 pessoas morreram no acidente. O governo do Amazonas informou em nota que o governador Wilson Lima está coordenando, então, as ações em apoio às vítimas do acidente na BR-319. Equipes da Secretaria de Segurança Pública, também o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Secretaria do Estado de Saúde estão no local, com mergulhadores e ambulâncias de suporte avançado para os primeiros atendimentos. Então, até o momento, 14 vítimas foram atendidas em unidades de saúde de Manaus. Que coisa, né, gente? Esses acidentes de pontes que se desestruturam, caem dessa forma. A gente teve isso aqui, né? No nosso quintal, a ponte ali que interliga... É a Ivo Macris? É a Ivo Macris, né? Ali que interliga a Americana a... Agora me fugiu... Paulínia, isso mesmo, que caiu, desabou, caminhão caiu. Então, assim, isso pode acontecer mesmo, né? Então, agora nesse caso aí, justamente, muitas vítimas estão aí desaparecidas. E agora a gente vai falar sobre um incêndio, gente, num lar de idosos em São Paulo. Subiu para 7 o número de mortes decorrentes de incêndio, desse incêndio, então, que atingiu o lar da vovó na zona leste da capital paulista. A última vítima que teve a morte confirmada, uma mulher de 103 anos, morreu no domingo. Ela estava no Hospital Geral de São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos. As causas aí do incêndio estão sendo apuradas em inquérito policial. Nós temos algum vídeo sobre isso? Temos um vídeo, então vamos ver. A vítima que teve a morte confirmada foi Erzomira da Conceição Clemente, de 103 anos. Ela estava no Hospital Geral de São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no domingo, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde. As circunstâncias do incêndio estão sendo apuradas por meio de um inquérito policial instaurado pelo 49º Distrito Policial. Nesse momento, os investigadores colhem depoimentos de familiares das vítimas e ex-funcionários do lar de idosos. Gente, lembrando também que, à época, a Prefeitura de São Paulo informou que o lar da vovó funcionava de forma irregular, sem as licenças da Vigilância Sanitária Municipal. O imóvel também não tinha o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros. A proprietária já prestou depoimento na delegacia e foi liberada. Que coisa, né, gente? O duro que morre pessoas inocentes, idosos. Imagina, uma senhora de 103 anos vai fazer, não tem o que fazer, né? Como que ela ia sair correndo para se salvar? Realmente teve ferimentos, queimaduras e que não resistiu a esses ferimentos. Bom, agora a gente vai entrar numa etapa, gente, aqui no nosso telejornal, falando de uma coisa que ninguém gosta, né? Mas, infelizmente, impostos municipais. Nós vamos falar de 2 cidades aqui da nossa região, na verdade 3. Agora nós vamos falar da cidade americana, porque o vereador Juninho Dias, do MDB, protocolou na Secretaria da Câmara Municipal aqui de Americana um requerimento em que questiona a Prefeitura sobre a possibilidade de realização em 2023 de uma nova edição do Refis, o Programa de Incentivo ao Pagamento e Parcelamento de Débitos Municipais. No documento, o parlamentar lembra que em 2021 o programa arrecadou 34.086.000 reais em tributos. Ele até diz que é um valor expressivo e merece atenção para que novos prazos sejam abertos, então, para a regularização. Juninho pergunta ainda no requerimento se existe previsão para a realização de uma nova edição em 2023 e, em caso de resposta positiva, se existe previsão para início e encerramento do programa.
O requerimento será discutido e votado aí pelos vereadores em plenário durante a sessão ordinária desta quinta-feira. Se aprovado, será encaminhado então à Prefeitura para uma resposta. Vamos ver. Realmente, eu lembro, o Refis 2021, muita gente negociou as dívidas nesse momento, né, desses impostos. É uma oportunidade e também uma oportunidade para o município fazer a arrecadação. E é a mesma coisa que nós vamos falar agora de Novo Odessa, porque a Novo Odessa já está um pouquinho à frente de Americana. Lá eles já vão fazer a feira aí do Refis, né? Refis em Novo Odessa. Então é o Refis no 2022. Porque é de Novo Odessa. Então, começa aí na próxima segunda-feira, dia 3 de outubro, depois das eleições, o prazo para adesão ao Refisno, que é o Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Novo Odessa de 2022, criado, então, por lei municipal do prefeito Cláudio José Schuder, o Leitinho, e devidamente aí aprovado, então, pela Câmara de Vereadores, e o programa prevê descontos de até 95% em juros e multas para pagamentos à vista dos débitos vencidos e não quitados até o dia 31 de dezembro de 2021, ou se seu parcelamento em até 60 vezes com descontos regressivos, tá? Como são essas condições, gente? Poderão ser renegociados na central de atendimento do Passo, os débitos tributários ou gerados até o 31 de dezembro de 2021, inscritos ou não na dívida ativa, mesmo que discutidos judicialmente em ação proposta pelo sujeito passivo ou em fase de execução ajuizada. Podem ser quitados também débitos de IPTU, ISSQN e taxas municipais, por exemplo. Não podem ser novamente beneficiados contribuintes que já aderiram ao programa no ano passado. Através do Refisno 2022, pessoas físicas ou jurídicas, né, o caso empresas, poderão ter até 95% de descontos sobre o valor total dos juros e multas para pagamento à vista. Já o parcelamento dos débitos municipais poderão ser pagos em 12, 24, 36, 48 ou até 60 meses. Olha só que bom, né? É para ajudar mesmo. Com descontos regressivos de 75%, 60%, 40%, 20% ou até 10%. Para os débitos, gente, ajuizados, incidirão então também custas, despesas processuais e honorários advocatícios, devidos em razão do procedimento de cobrança judicial, nos termos da legislação aplicável. E neste caso, gente, haverá desconto de 30% sobre o valor total dos honorários advocatícios no pagamento destes à vista. Ou então, eles também poderão ser parcelados junto aos valores principais. E aí nós fizemos uma arte, a nossa produção fez uma arte bem bacaninha aí para facilitar para vocês, que nessa arte você vai ver aí sobre a central de atendimentos, que fica no Paço Municipal, tá? Na Avenida João Pessoa, número 777, número 777, deixa eu só confirmar aqui, 777 no centro de Nova Odessa, tá? E o atendimento acontece diariamente, nos dias úteis, das 8h30 da manhã às 3 horas da tarde. E os contribuintes devem trazer cópias dos documentos pessoais, escritura, contrato de compra e venda, ato de constitutivo da empresa, comprovante de CNPJ, entre outros. E a princípio, o prazo de adesão vai até o dia 30 de novembro, mas pode ser encerrado antes. Por isso, o contribuinte não deve deixar para a última hora, tá bom? Tá aí, então, todas as informações importantes para você participar do Refisno 2022, ou seja, fazer aí o seu parcelamento, o pagamento com descontos desses impostos de Nova Odessa. E agora a gente vai falar de Hortolândia, e nós vamos falar um pouquinho, aí já a Hortolândia já vai pular de alegria, né? A arrecadação de 2023 em Hortolândia, a estimativa é de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Nesta segunda-feira, então, nesta semana, a Prefeitura divulgou, né, a Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Finanças,
fez a apresentação aí durante uma audiência pública o projeto da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2023. E de acordo com o documento, para o próximo ano, a estimativa de arrecadação de Hortolândia é de 1.455 bilhões de reais, cerca de 18% a mais do que a previsão lançada para este ano, de 1.200 bilhões de reais. De acordo com as informações aí da Secretaria de Finanças, a LOA detalha então as despesas e receitas do município por fonte de recurso e faz a projeção de arrecadação de cada receita, que inclui impostos como o IPTU, né, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o IPVA também, o Imposto sobre a Propriedade e Veículos Automotores, taxas, convênios, entre outros. Eu vou dar uma paradinha até aqui no nosso TP, porque assim, gente, quando fala aqui do IPVA, eu fico pensando, a gente paga todo ano IPVA, e eu fico pensando, para onde vai esse dinheiro, né? Porque fala tanto que vai fazer melhorias nas rodovias, não sei aonde, aí você fica pensando, mas a gente não vê, né? A gente não vê. Aí tá falando da arrecadação para como que acontece, né? E o IPVA é um desses. Então, gente, a gente paga imposto, e a gente só paga, né? A gente vê aí as melhorias meio que quase parando tartaruga, né? Então, é complicado, mas é isso, gente. Quando você está pagando esses impostos, já sabe que vai servir para a arrecadação do município e que o município tem que fazer as melhorias, né? Mas sempre tem aquelas desculpas de sempre, né? Bom, por isso que você pensa bem quem você vai votar para presidente, governador, senador e deputado estadual e federal, tá bom, gente? Eu não poderia aproveitar a deixa. A LOA, ela deve ser compatível com o PPA, que é o Plano Plurianual, e a LDO, que é o Plano Plurianual, que são as outras duas leis orçamentárias que todo município tem, gente, e que deve, então, apresentar ainda segundo a Secretaria de Finanças, do total de arrecadação de 6% correspondente ao do 10º da Câmara Municipal de Vereadores, no caso aqui de Hortolândia que nós estamos falando. Bom, gente, são várias informações, então, no caso aí está sendo encaminhado até o dia 30 de setembro, né, esses levantamentos para a Câmara de Vereadores e, por sua vez, o Legislativo que deve votar e aprovar a lei até o dia 31 de dezembro deste ano. E aprovada, passa então a vigorar a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano, 2023, tá bom? Para a gente encerrar esse bloco, nós vamos falar sobre Setembro Verde. Por isso que eu estou de verde, foi tudo planejado, gente, porque Setembro Verde, mas não é Setembro Amarelo, Setembro Verde, não é, gente, que assim, ó, tem uma ação que tem a ver com doação de órgãos. E nessa terça-feira, no caso ontem, né, foi o Dia Nacional da Doação de Órgãos. A data foi criada para estimular esse importante gesto de solidariedade. O Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, a USP, ela realiza a campanha Setembro Verde e que alerta, então, para o grande número de pessoas na fila do transplante. Em junho deste ano, gente, mais de 50 mil pessoas aguardavam por um transplante, segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. Eu estou aqui no Hospital das Clínicas da USP, onde está rolando essa campanha que incentiva a doação de órgãos. É o chamado Setembro Verde, que alerta para o alto número de pessoas na fila do transplante. Mais de 50 mil em junho deste ano, segundo dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. E parte do problema tem a ver com a rejeição das famílias. 44% se recusam a doar os órgãos. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Débora Terrabuio, que é coordenadora clínica de transplante hepático aqui do Hospital das Clínicas. Boa tarde, Débora. Qual é a importância de conscientizar as famílias para a doação de órgãos?
É importante porque hoje nós sabemos que 40% das famílias recusam. E um dos motivos da recusa é justamente a pessoa não ter deixado claro em vida que ela gostaria de doar. Então hoje, para doar, não adianta deixar nada por escrito. Tem que avisar a família, quem decide é a família. Então é importante conversar antes, ainda em vida, num bate-papo em casa, deixar expresso o seu desejo de doar. E durante a pandemia, o número de transplantes caiu. Já houve aí uma recuperação? Sim, em 2020 o número de transplantes que nós realizamos aqui no HC caiu pela metade. Em 2021 já houve uma recuperação e até agora em 2022, nesses 6 meses, nós já fizemos o mesmo número de transplantes que fizemos em 2020. Então, graças a Deus, sim, houve uma recuperação e isso vai possibilitar que a gente salve muitas vidas. Tá certo, obrigada, Débora. Bom, o Brasil teve 3.205 transplantes no ano passado e São Paulo é o estado que mais realizou esse procedimento, foram 955. Veja agora na reportagem da Priscila Kersh. Jéssica carrega um cilindro de oxigênio para onde vai, enquanto espera por um transplante de pulmão. Isso faz 4 anos. Ela tem fibrose cística e perdeu o irmão para a mesma doença enquanto ele esperava pelo transplante. Por 14 anos, eu consegui manter a doença super estável, só fazendo inalação, tomando os cuidados que os médicos falavam. Porém, em 2018, a minha doença teve um avanço repentino. E aí eu acabei entrando para a lista de transplante com 18% de capacidade pulmonar. Hoje, a Jéssica faz campanha pela doação de órgãos. O que a inspirou foi ter conhecido uma mulher que se arrependeu por não doar os órgãos do filho. Enquanto eu consigo andar, meu oxigênio, eu vou dar voz para a minha causa. Matilde doou os órgãos do filho que morreu de forma violenta aos 28 anos. O gesto a ajudou a lidar com a perda. A gente resolveu, então, passar essa felicidade que ele tinha para as outras pessoas ficarem felizes também e ter um momento de vida boa. Nunca tínhamos pensado em fazer doação de órgãos, mas naquele momento triste, foi a primeira coisa que nós pensamos, eu e meu marido. Famílias que conversam sobre doação de órgãos tornam mais leve a decisão quando ela precisa ser tomada e transformam um momento difícil em uma possibilidade de vida. Quando entrou na fila para um transplante de rim em 2017, Giovana criou um projeto que virou o Instituto Deixe Vivo, que fornece informações para acabar com os mitos em torno da doação. Hoje, para você ser um doador de órgãos no Brasil, você precisa avisar a sua família da sua decisão, porque é eles que dirão por você. Ela conseguiu um rim há 3 anos. Falar sobre doação de órgãos não é falar sobre morte só, é falar sobre vida também. Uma pessoa pode salvar até 8 vidas. E eu sou a prova disso, eu estou aqui hoje porque uma família disse sim para a doação de órgãos e salvou minha vida e eu sou eternamente grata. Tá aí, gente. Uma pessoa pode salvar 7 vidas com os órgãos dela. Converse sobre isso, né? Hoje nós estamos tão avançados, com tanta tecnologia, com tanto estudo científico, né? A gente tem que dialogar com a nossa família e falar, eu quero ser um doador já não é doador de sangue, doador de medula óssea, eu quero ser um doador de órgãos. Eu me lembro que muito tempo atrás, quando a gente renovava, acho que não lembro se era o RG ou a carteira, eu acho que era a carteira de habilitação, eu não me lembro, faz muito tempo, faz mais de 10 anos isso, e perguntava se queria ser um doador de órgãos, e tinha lá em letras miudinhas, né? E agora não se pergunta mais, deveria deixar em algum documento representado isso pela pessoa, né? Seja num documento no RG, num documento, porque às vezes a pessoa tem vergonha ou tem algum receio de falar com o familiar que quer doar órgãos, e aí estando registrado no documento, aí pelo menos fica lá. Mas é sempre bom falar isso com a família, porque na hora de um acidente, né, quando está no hospital, o médico vai perguntar para o familiar, né, para o familiar ali mais próximo, permite fazer a doação dos órgãos dele ou dela que estão possíveis serem doados? Então, isso tem que estar aberto à família, né?
E é tão bom porque você vai ajudar, mesmo numa outra condição, você sabe que está ajudando outra pessoa, né? A vida de outra pessoa. Isso é muito importante. A gente falou de vida ontem aqui, de amor, e é um ato de amor isso, né? Falamos aqui da campanha Rosa do Bem. Então, gente, isso é um ato de amor. Então, tem aqui que fazer isso mesmo. Converse com seus familiares sobre ser um doador de órgãos, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, na volta temos plantão policial e prestação de serviço. Você quer uma vaga de emprego? Você que é de Santa Bárbara, aqui região? Fique atento, nós vamos falar dessas vagas. Este ano, esperamos alguns meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós, existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam pela doação de um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Doe órgãos, converse com a sua família. A vida precisa continuar. Tudo tem seu tempo. Existe o tempo de nascer, tempo de aprender, tempo de brincar e tempo de dançar. Tempo de espalhar sorrisos, tempo de ser adolescente e tempo de ser pai ou mãe. Que vantagem tem adiantar o tempo? Na vida, o bonito é compreender o ritmo natural das coisas. Adolescente, evite a gravidez precoce. Converse com sua família e procure orientações em uma unidade de saúde. Viva o melhor de cada tempo. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Muito bem, de volta Todo Dia News. Era rapidinho, gente, só para tomar uma aguinha e a gente já abre esse bloco falando do plantão policial. Gente, como eu disse lá no destaque, na abertura do programa, a gente ia falar de um caso policial envolvendo uma criança de 4 anos. Um homem agride e deixa a criança de 4 anos com hematomas em Santa Bárbara do Oeste. Quem tem os detalhes sobre este caso é a Natália Lima. Uma criança de 4 anos foi agredida pelo padrasto e acabou sendo preso nesta terça-feira no residencial Parque do Lago, em Santa Bárbara do Oeste. A menina apresentava hematomas na cabeça, costas, perna e nariz. E além da agressão, o homem também descumpriu a medida protetiva. A mãe percebeu os machucados na menina e questionou o homem, que confirmou a agressão, pois a criança tinha o desobedecido na última segunda-feira. Os guardas encontraram o homem dentro da casa das vítimas, onde foi dada a voz de prisão por descumprir a medida protetiva e realizar ameaças. A criança foi levada ao pronto-socorro e passou por atendimentos médicos, constatando as lesões causadas pela agressão. Natália Lima para o Todo Dia News. Obrigada, Natália, por essas informações e absurdas, né? O que um padrasto faz, né? Poxa vida, com uma criança, não pode, né, gente? Bom, agora todo mundo quer saber, né? Eu falei aqui que haveria previsão de chuva durante toda a semana e pelo jeito vai continuar. E aquele friozinho, né? Parece que a temperatura já está cada vez mais fria. Vamos saber então como fica a previsão do tempo com Bianca Rezende. Olá pessoal, como vocês estão? E esse tempinho de chuva, será que vai continuar? A previsão para essa quarta-feira é de céu nublado a encoberto com chuvas recorrentes ou persistentes a qualquer momento do dia, podendo aí apresentar picos de intensidade, chuva torrencial, que potencializa a ocorrência de alagamentos. Então atenção, hein? As temperaturas ficam amenas, relativamente baixas para a época do ano e com uma pequena amplitude térmica, mínima de 16 graus e máxima de 19 graus. Ao longo do dia, os ventos ganham intensidade e até a noite de verão soprar de forma moderada a forte, velocidades médias sustentadas em torno de 30 km por hora. Vamos saber então como fica a previsão em nossa região. Americana, então, a temperatura mínima de 16 e a máxima de 21 graus, com aí 90% de probabilidade de chuva. Em Nova Odessa, a temperatura mínima de 17 e a máxima de 22 graus,
com 90% também aí de chances de chuva. E na região de Campinas, será que também vai chover? Campinas, então, a temperatura mínima de 16 e a máxima de 20 graus, com 90% também de chances de chuva. Já Montemor, a temperatura mínima de 17 e a máxima de 22 graus, com também 90% de chuva. Então, a chuva aí é quase certa, né, gente? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Volto para o estúdio. Tá certo, obrigada, Bianca, pelas informações da previsão do tempo. Vai continuar friozinho, a Bianca estava ali com a blusinha, eu estou sentindo bastante frio, gente. Então se prepara que ainda continua esse friozinho e chuvas, aquelas chuvas que podem vir de repente e elas ficam contínuas, né? A probabilidade é de 40 milímetros de chuva, gente, é bastante, viu? Então se prepare. Bom, vamos ler as mensagens dos nossos telespectadores. Boa noite a todos. Ademilton Mariano. Olá, Ademilton. Faz tempo que você não participa aqui com a gente. Obrigada, Ademilton, pela mensagem. Obrigada a todos. Inclusive, hoje, no Todo Dia News, primeira edição, teve a participação, acho que é Júlia. Júnia ou Júlia? Não sei se ela já tinha participado, acho que ela é nova, nossa telespectadora. E ela até fez um comentário muito interessante, né? Que a gente exibiu aquela reportagem dos ladrões que assaltaram aquele estacionamento de carro de luxo, não é nem estacionamento, é uma loja, né, de carros de luxo. E aí na reportagem fala, né, que os outros ladrões escaparam numa Kombi, né? E ela fez um comentário, como pode, né? A polícia com um carro muito mais potente não consegue pegar os ladrões que fugiram numa Kombi. Pois é, né? Eu fico com essa reflexão no ar para vocês também, né? É isso aí, gente. Nós encerramos por aqui, então, Todo Dia News, segunda edição. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Amanhã estaremos aqui de volta. Reta final, gente. Tá acabando essa semana de trabalhos políticos aí e fique atento, hein? Fique atento porque para você saber em quem você vai votar no próximo domingo, tá bom? Um grande beijo, uma boa noite.